Olá! No vídeo anterior eu falei sobre noções básicas de turbos compressores. Neste vídeo eu falarei sobre as principais falhas prematuras que ocorrem em turbos compressores. Temos várias falhas que ocorrem em turbos compressores, que são relacionadas ao sistema de lubrificação, tanto na deficiência do filme de óleo quanto na contaminação do mesmo. Quando isso ocorre, os principais sintomas que o motor pode apresentar são vazamento de óleo lubrificante, perda de potência, excesso de fumaça, consumo excessivo de óleo lubrificante e ruído. As principais causas para a deficiência de lubrificação são cárter com baixo nível de óleo lubrificante, vazamentos de óleo lubrificante no motor, componentes periféricos e turbocompressor, dutos de lubrificação do conjunto central parcialmente ou totalmente obstruídos, obstrução dos furos de lubrificação por produtos vedantes, cola ou silicone. Não se recomenda a utilização de produtos vedantes, pois podem obstruir totalmente ou parcialmente as galerias de óleo, pela aplicação em excesso ou até mesmo pelo desprendimento durante o funcionamento do turbo. Mangueiras ou tubulações dobradas, amassadas e entupidas geram deficiência de lubrificação no turbo. Excesso de temperatura na saída de gases, que pode ser causado por problemas no sistema de injeção de combustível, regulagem da bomba injetora, dos bicos injetores, calibração no sistema de injeção eletrônica ou arrefecimento do motor, gerando modificações nas propriedades dos materiais de óleo lubrificante ou problemas de lubrificação. Parafuso de entrada da lubrificação incorreto, com furo menor ou obstruído. Óleo lubrificante incorreto. A utilização de óleo lubrificante fora da especificação pelo fabricante do motor gera má lubrificação dos componentes do turbo, causando falhas. E as principais consequências são desgaste nos mancais radiais, nos colos do eixo e no mancal axial, marcas de superaquecimento e azulamento nos colos do eixo e nos mancais devido ao trabalho em altas temperaturas. Desgaste nos alojamentos dos mancais radiais na carcaça central, desgaste na superfície de vedação do prato compressor e colar centrífugo. Em casos extremos, ruptura dos componentes, desbalanceamento do conjunto rotativo, ou seja, o rotor compressor e o rotor da turbina terão atrito com as carcaças, e também ruptura e desgaste dos anéis de pistão. Durante a vida útil do motor, seus componentes sofrem desgastes naturais de funcionamento, que provocará a redução da pressão da linha de óleo lubrificante. Por esse motivo, é de extrema importância a verificação e medição da pressão do óleo lubrificante todas as vezes que o turbo for substituído. Caso a medição não esteja dentro das especificações pelo manual do fabricante do motor e o desgaste já chegou a um nível elevado, se torna necessária a realização de uma manutenção mais criteriosa em todo o sistema de lubrificação do veículo. Esse desgaste excessivo no eixo é característico da baixa pressão no sistema de lubrificação. Alguns condutores têm o hábito de elevar o motor em plena carga antes de desligar o veículo. Com a parada do motor, a bomba de óleo para de levar o fluxo de óleo para as galerias e terminais de lubrificação, e o turbo continua trabalhando por alguns segundos sem a presença do óleo lubrificante. Como a rotação do turbo ainda está elevada, os mancais ficam com lubrificação deficiente, pois todo o calor que está na carcaça da turbina passa para o conjunto rotativo, gerando marcas nos mancais radiais e eixo. Esse fenômeno também é conhecido como parada quente, que são essas marcas circulares nas superfícies do eixo provenientes do furo do mancal radial. A deficiência de lubrificação também ocorre durante a parada do motor, pois o óleo lubrificante estará depositado no kart e levará um pequeno período para pressurizar e preencher a galeria de lubrificação. Uma dica: é importante deixar o motor em marcha lenta por um período de aproximadamente 30 segundos antes de ligá-lo ou desligá-lo. Contaminação do óleo lubrificante pelo atrito das partículas abrasivas
causam desgastes prematuros nos componentes internos, que são eles: mancais radiais, alojamento dos mancais radiais, mancal axial e no eixo. O desgaste excessivo ocasiona também desbalanceamento do conjunto rotativo, ou seja, o rotor compressor e o rotor da turbina terão atrito com as carcaças e, em casos extremos, chegando a ocasionar a ruptura dos componentes. As principais causas para a contaminação do óleo lubrificante são o filtro de ar ou caixa de ar danificados, mangueiras danificadas, cortadas ou ausentes, filtro de óleo lubrificante saturado, dando passagem ao óleo sem filtrar, o uso prolongado do óleo lubrificante, ocasionando degradação de suas propriedades, a limpeza inadequada dos componentes do motor durante o processo de retífica, resíduos de combustão incompleta e excesso de combustível injetado, e geração de carvão devido a altas temperaturas. A ingestão de objetos sólidos, tanto pela carcaça compressora quanto pela carcaça da turbina, danificará o rotor, provocando avarias, quebras e amassamento das palhetas, desgastes nos componentes internos, desbalanceamento e ruído, comprometendo o funcionamento do turbocompressor, aumentando as folgas, gerando perda de potência, fumaça excessiva e vazamento de óleo lubrificante. Entrada de objeto sólido pela carcaça compressora tem como possíveis causas a não utilização do filtro de ar inadequado, mangueiras furadas, trincadas ou fora de especificação, filtro de ar saturado ou danificado, limpeza inadequada da tubulação do filtro de ar, turbo ou intercooler, fragmentos do turbo anterior por realização de limpeza inadequada ou ausência da mesma, porcas, arruelas, presilhas, abraçadeiras, pedaços de estopa ou pano que esteja na tubulação do filtro de ar. Já a entrada de objeto sólido pela carcaça da turbina tem como possíveis causas fragmentos do motor que podem ser pedaços de válvulas, sede de válvulas, anéis de pistão, bicos injetores, etc. Coletor de escape danificado ou com pedaços de juntas soltas, utilização de juntas incorretas, vestígios de véia de escape ou objetos deixados no coletor de escape durante a instalação ou manutenção. Tanto a carcaça compressora quanto a carcaça da turbina apresentando vazamento de óleo lubrificante é sinal de retorno obstruído. Quando o motor tem um nível de blow-by acima do especificado ou se o respiro do motor estiver obstruído, a pressão na parte inferior do motor aumentará consideravelmente. Com isso, o óleo lubrificante do turbo ficará impedido de retornar por gravidade ao cárter e vazará por ambas as carcaças. Outras causas que impedirão que o óleo lubrificante retorne ao cárter são tubulações ou mangueiras amassadas ou dobradas, aplicação de silicone ou cola, aplicação de junta incorreta ou formação de borra na tubulação de retorno do óleo. Para a correção desse problema é importante revisar o respiro do motor e limpá-lo, se necessário, revisar toda a tubulação à procura de amassados, borras, dobras, presença de silicone e limpá-la ou substituí-la quando necessário. Quando todos os componentes internos encontram-se com as medidas e folgas dentro do especificado e o turbo apresenta óleo na carcaça compressora, é sinal de obstrução na entrada de ar do motor. O filtro de ar saturado restringe a admissão de ar pela tubulação, formando vácuo, baixa pressão, aspirando o óleo lubrificante da carcaça central para a carcaça compressora. Este tipo de falha também causa perda de rendimento do motor, já que ocorre uma diminuição da quantidade de ar na câmara de combustão. Dobras e amassados na tubulação de entrada do ar no motor podem também restringir a entrada de ar no motor. Quando isso acontecer, é importante substituir o filtro de ar e revisar a tubulação de entrada de ar, à procura de dobras ou amassados que impeçam a entrada de ar no sistema. Com a substituição do turbo, recomenda-se
troca de óleo lubrificante e de filtro, troca do filtro de ar, limpeza na caixa, mangueiras, mangotes do sistema de admissão de ar e no intercooler. Quer mais dicas de aplicação e saber mais sobre nossas peças? Acesse nosso site ou redes sociais e fale conosco.